Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, estamos caminhando para o finalzinho da leitura do profeta Ezequiel. Hoje eu e a Rafa queremos meditar com você com a leitura de Ezequiel, capítulo 45. A partir do verso 40, nós começamos a ler uma visão quando o profeta Ezequiel relata que a mão do Senhor esteve sobre ele e o Senhor o levou em espírito até a região de Israel, lembrando que o profeta Ezequiel estava na terra da Babilônia, entre os exilados. Isso aconteceu cerca de 25 anos depois do início do exílio de Judá na terra da Babilônia. E ele relata visões do templo, os cômodos do templo, medidas específicas. E hoje nós vamos ver sobre a divisão da terra, mas também sobre a regulamentação de sacrifícios diários. E nós perguntamos por que, séculos depois do tabernáculo de Moisés e da lei de Moisés serem entregues ao povo de Israel, nesse contexto em que não apenas o templo de Salomão já havia sido destruído, mas toda a cidade de Jerusalém estava queimada, seus muros haviam sido destruídos pelo exército de Nabucodonosor. E nessa visão o profeta começa a ver esses sacrifícios diários, essas ofertas que são regulamentadas, como nós já lemos lá no livro de Levítico, e elas não poderiam ser realizadas sem que houvesse o tabernáculo, sem que houvesse o templo. É lógico que o profeta está tendo uma visão a respeito do futuro, e também é lógico que essa visão ela é simbólica, ela figura coisas no futuro. Então, à medida em que nós vamos lendo esse texto, eu te convido a refletir sobre a necessidade que o homem, que foi criado em perfeição, que foi criado em comunhão com Deus, em um estado de inocência, pecou, desobedeceu o Senhor e nesse estado de pecado foi separado da presença de Deus. Como há necessidade da expiação do pecado, da redenção, que é o pagamento de um preço para que esse homem pudesse ser reconciliado com Deus. Então, todos esses sacrifícios e regulamentações sobre as quais vamos ver hoje, por mais que nos lembram dos sacrifícios cerimoniais descritos na lei de Moisés, na verdade apontam para um estado futuro de comunhão com Deus a partir do preço pago por Jesus. Eu vou deixar para a nossa meditação também o verso de 1 João, capítulo 2, quando ele diz que ele escreveu a sua carta, as suas palavras, para que vocês não pequem. Ele disse, eu escrevo isto para que vocês não pequem. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é o nosso intercessor, o Senhor Jesus. Ele diz, ele, Jesus, é a expiação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Então, à medida em que lemos esse texto, reflita sobre essa necessidade de sermos reconciliados com Deus a partir de um preço que foi pago, lembrando que esse preço já foi pago pelo Senhor Jesus. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor entendimento para a nossa leitura. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí conosco. Sim. É um prazer ter vocês aqui, como se estivesse dentro da nossa sala, para nós lermos e compartilharmos da Bíblia. Então, convido você a orar conosco. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigada porque nós sabemos que a cada manhã o Senhor renova as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. E nós queremos viver, Pai, da maneira que o Senhor tem para nós. Não olhando para trás, mas olhando, Pai, para frente, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Pai, a caminhar, a continuar firmes, fortes, Pai, rumo aos planos e propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada pelo sacrifício de Jesus, obrigado pelo perdão dos pecados que está garantido, Pai, em Jesus em nossas vidas. Então fale conosco através dessa leitura, tenha liberdade de ministrar aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Diz assim então, Ezequiel capítulo 45. Lembrando que aqui Ezequiel está relatando uma visão que ele teve no mundo do Espírito, como quando você tem um sonho, e toda essa linguagem é figurada. Ele relata, quando vocês distribuírem a terra como herança, apresentem ao Senhor como distrito sagrado uma porção de terra com 25.000 côvados de comprimento por 20.000 côvados de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 500 côvados de lado servirá para o santuário, com 50 côvados ao redor para terreno aberto.
No distrito sagrado, separe um pedaço de 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção sagrada para a terra, para os sacerdotes, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Será um lugar para suas casas, bem como um lugar para o santuário. Nesse contexto em que a cidade de Jerusalém havia sido queimada e o templo de Salomão, o glorioso templo, havia sido completamente destruído, o profeta tem essa visão como quem tem esperanças de no futuro novamente ter um lugar de comunhão com Deus, um lugar onde os sacerdotes possam ministrar diante de Deus e terem o Senhor, a presença de Deus em meio ao seu povo. Verso 5. Uma área de 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Esta será a propriedade deles para ali viverem. Como propriedade da cidade, vocês darão uma área de 5.000 côvados de largura por 5.000 côvados de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a todo o povo de Israel. O príncipe possuirá a terra que fica dos dois lados da área formada pela porção sagrada e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá no lado oeste na direção oeste e no lado leste na direção leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será sua propriedade em Israel. Os meus príncipes já não oprimirão meu povo, mas distribuirão a terra ao povo de Israel de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano Senhor: vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Nós entendemos que além da promessa ou dessa esperança de um lugar de comunhão com Deus, não apenas para a apresentação dos sacrifícios cerimoniais, não apenas um lugar para culto, também o Senhor traz o profeta Ezequiel essa perspectiva da justiça, de uma vida em que moralmente o seu povo viveria numa condição melhor do que antes. E diz: abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é do meu povo, declara o soberano Senhor. Usem balanças honestas, falando aqui da prática da justiça. Efa honesto e bato honesto. O efa era uma medida que eles usavam para secos, como grãos, por exemplo, farinha, e o bato era uma medida usada para líquido, como para vinho, para azeite. O efa e o bato devem ser iguais. O bato terá 1/10 de um homer e o efa deve ser a medida padrão para os dois. O ciclo deve ser de 20 geras. 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos equivalem a uma mina. Essa é a oferta sagrada que vocês apresentarão. 1/6 de efa de cada homer de trigo e 1/6 de efa de cada homer de cevada. A porção designada de azeite, medida pelo bato, é de 1/10 de bato de cada couro, que consiste em 10 batos ou um homer, pois 10 batos equivalem a um homer. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho de 200 ovelhas, das pastagens bem regadas de Israel. Tudo isso será usado para as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer expiação pelo povo, declara o soberano Senhor. Por mais que nós não entendamos exatamente quanto significa cada uma dessas medidas ou esses alimentos, essas ofertas que nós não temos mais que realizar hoje, lembre-se de que elas apontam para ofertas cerimoniais que foram prescritas no livro de Levítico, ensinando como o povo poderia se aproximar de Deus, como o povo poderia agradar o Senhor, entregando daquilo que era o fruto da sua terra, do melhor que eles tinham. Parte ia ser consagrada ao Senhor, tanto para adoração quanto para o sustento dos sacerdotes. Então isso hoje representa para nós as nossas ofertas, aquilo que nós temos de mais precioso, talvez o seu tempo, talvez os recursos que você tem, talvez os dons, as habilidades que você tem para servir o próximo no serviço do Senhor e no serviço do seu povo. Verso 16.
Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas, nas festas de lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas do povo de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer expiação em favor do povo de Israel. Sim. Algo interessante nesses versos que a Rafa acabou de ler é que, diferente da lei de Moisés, que regulamentava que cada família traria sua porção, aqui está dizendo que o príncipe seria responsável por providenciar os animais e os recursos necessários para essa oferta pela expiação, a oferta pela culpa e a oferta pela comunhão. Por mais que alguns reis ofertaram generosamente do seu próprio rebanho, como Salomão fez por ocasião da inauguração do Templo de Salomão, isso não era algo que a lei exigia, que as famílias recebessem os sacrifícios que iriam ser apresentados, mas isso aponta no futuro, porque hoje a expiação que nos faz sermos reconciliados com Deus é oferecida pelo próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. A santidade que Deus exige de nós hoje, a vida moral que Deus exige de nós hoje, Ele mesmo nos dá condições de viver, não pela nossa própria capacidade, mas pelo Espírito Santo que Ele derrama sobre nós e nos capacita para vivermos uma vida de louvor, uma vida de ação de graças, uma vida que glorifica a Deus. Então o próprio Deus nos dá aquilo que Ele exige de nós. Assim diz o soberano Senhor: no primeiro dia do primeiro mês, lembrando que essa era a ocasião da Páscoa, quando eles iniciavam um novo ano, no primeiro dia do primeiro mês, você apanhará um novilho sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o colocará nos pilares do templo, nos 4 cantos do beiral superior do altar e nos pilares do pátio interno. Você fará o mesmo no 7º dia do mês em favor de qualquer pessoa que pecar sem intenção ou por ignorância, e assim vocês deverão fazer expiação em favor do templo. Para nós aqui em casa, isso nos lembra que de tempos em tempos, a cada mês, especialmente a cada ano, nós realizamos o que chamamos de atos proféticos. Pedimos perdão a Deus pelas nossas falhas, por qualquer coisa que seja desagradando o Senhor. Nós usamos óleo para ungir e nós ungimos a nossa casa, nós oramos pelos cômodos da nossa casa, tocando as paredes, os móveis. Às vezes Deus nos mostra algo, um presente que recebemos, alguma roupa, algum objeto que nós entendemos que nós devemos tirar da nossa casa, e de tempos em tempos nós fazemos assim um renovo da nossa aliança com Deus, relembrando e consagrando a nossa família, inclusive a casa onde moramos, ao Senhor. Verso 21. No 14º dia do primeiro mês, vocês observarão a Páscoa, festa de 7 dias, no qual comerão pão sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias da festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros, sem defeito como holocausto ao Senhor, e um bode como oferta pelo pecado. Ele fornecerá como oferta de cereal 1 efa para cada novilho, e 1 efa para cada carneiro, como 1 rim de azeite para cada efa. Durante 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, ele trará as mesmas dádivas para as ofertas pelo pecado, os holocaustos, as ofertas de cereal e o azeite. Sim, esse é o texto de Ezequiel, capítulo 45. Eu e a Rafa apreciamos ler as escrituras sagradas entre nós, com os nossos filhos, mesmo quando nós lemos um capítulo que parece que naquele contexto, ou a princípio, a leitura não faça sentido, a palavra de Deus ministra no nosso espírito e traz revelação espiritual.
Quantas vezes já ouvi de pessoas e poderia relatar experiências nossas mesmo, como essa semana nós ouvimos uma amiga falando que quando ela era adolescente, ela ouviu a história de José do Egito, como ele teve sonhos de Deus, como ele pôde interpretar aqueles sonhos, e mesmo que talvez ela não tenha entendido muito bem como esses sonhos se manifestam, como interpretar sonhos, mas ao longo da sua vida, crescendo, hoje sendo uma adulta, ela tem sonhos do Senhor, Deus fala com ela através de sonhos, e eu creio que isso é porque a palavra de Deus trouxe fé genuína no coração dela. As Escrituras Sagradas, diferente de outros livros que nós lemos, mesmo quando nós não entendemos, a palavra de Deus tem poder para vir no nosso espírito e trazer entendimento e trazer mais do que entendimento, é como uma clareza espiritual, ela traz fé genuína, esperança, e ao longo dos anos futuros ela vai produzindo fruto. Então, mesmo se para você essa leitura de hoje foi um tanto estranha, quando o profeta Ezequiel está lá na Babilônia, sem templo, sem tabernáculo, ele começa a ter essas visões das ofertas que deveriam ser entregues ao Senhor, como essas ofertas deveriam ser medidas e executadas, que essas palavras que lemos, o conceito da expiação, o conceito de uma oferta de gratidão a Deus, o conceito da comunhão entre o povo e o seu povo com Deus, que isso possa trazer ao seu coração essa expectativa de uma vida mais próxima do Senhor e a certeza, a esperança de que o Senhor tem para nós a cada dia mais e mais uma proximidade com Ele. Mesmo quando falhamos, Ele mesmo providencia a cura, Ele mesmo providencia o perdão para nós nos aproximarmos dEle e vivemos em comunhão como família, com o seu povo e em comunhão com Deus. Amém. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Nós queremos orar para que o Senhor aplique essas verdades em nossos corações e também queremos orar pela sua família, por qualquer assunto que hoje tenha te preocupado, gerado ansiedade no seu coração, pesado sobre os seus ombros. Vou pedir para a Rafa estar orando por nós hoje ao encerrarmos essa live. Nós queremos apresentar com você seus motivos de oração em fé diante do Senhor agora. Amém. Pai, muito obrigado. Nós queremos dizer que nós não temos nenhum outro bem, Pai, além de Ti. Tu és, Pai, grande, poderoso, forte, e nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti. Toda a nossa fé, toda a nossa esperança, nossas expectativas, todo o nosso ser, Pai, diante de Ti. Eu quero colocar diante de Ti cada família aqui representada, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada idoso, cada idosa, cada pessoa aqui representada, Pai, que está sendo lembrada agora em oração ou que está orando conosco. Vem, Pai, nós queremos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Sim, Vá, Pai, em Pai, nome de visitando Jesus. cada lar, visitando Amém, cada Pai, pessoa, em cada nome de necessidade, cada questionamento, Pai, cada motivo de alegria ou cada lágrima que o Senhor conhece bem de cada uma dessas pessoas. E eu peço, Pai, revela-te a nós, mostra, Pai, a tua grandeza, mostra a tua glória, Pai, mostra a tua fidelidade, mostra o teu amor, Pai, mostra, Pai, o cumprimento, a largura, Senhor, a extensão do amor do Senhor sobre cada uma dessas pessoas. Obrigada, Pai, que o preço já foi pago para que nós tenhamos uma vida e uma vida abundante. E é isso que eu quero sobre a minha vida, sobre a vida do Tiago, sobre a vida da Sara, do Micael e sobre cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Que cada um de nós possamos receber essa vida e a vida abundante que há em Jesus. Obrigada, Pai, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, que todos esses sacrifícios, todo esse preço que precisava ser pago, foi completamente pago por Jesus. Que expia, Pai, os nossos pecados, que expiou e continua, Pai, nos restaurando, nos redimindo, Pai, nos resgatando. E muito obrigado por isso, Pai. Se há alguém que precisa conhecer Jesus, que o Senhor mesmo se revele a ele e ele possa receber dessa nova vida que há em Ti. Então recebe todo esse nosso dia, nossas atividades, o nosso ir e o nosso vir, tudo que nós estivermos fazendo, Pai, que a Tua mão poderosa possa nos sustentar, nos guardar e nos direcionar em tudo que nós precisamos. Nós consagramos a Ti esse dia, que colocamos em Tuas mãos, Pai, e dizemos, precisamos de Ti, Pai, e nós queremos mais de Ti. Nós Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que você possa cada dia conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, sabendo que Jesus já pagou o preço completo, como ele mesmo declarou por ocasião da sua crucificação. Tetelestai, o preço está completamente pago. E hoje a maneira como nós nos aproximamos de Deus e vivemos em comunhão com Deus não tem nada a ver com os nossos esforços, mas simplesmente pelo aceitar, pelo concordarmos com o sacrifício de Jesus e o convite que ele mesmo tem para cada um de nós vivermos na presença dele e desfrutarmos o melhor que ele já tem preparado para nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família. Obrigado por participar conosco e por compartilhar essa ministração também com alguém de quem você se lembra agora. Sim, um abração e nos vemos amanhã. Amamos você.